Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Antioquia, um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Nesse vídeo, eu quero fazer um agradecimento especial à minha família, à minha esposa Lourdes, meus filhos, meus genros, minhas noras, meus netos que também me ajudam, me entusiasmam, por terem me ajudado nesse grande empreendimento. Especialmente ao meu genro Andrew, que é o editor deste canal, foi o incentivador, sem o qual eu não estaria aqui. Deus abençoe a todos, espero contar sempre com a vossa compreensão. Quero também pedir a você que nos assiste, que o faça de forma global. Assista o vídeo integral. Se você quiser, se não lhe for muito pesado, se inscreva, compartilhe os vídeos para o seu amigo, para o seu colega de trabalho. Ajude-nos a espalhar a palavra de Deus mais longe. Em Lucas capítulo 5, versículos 2 a 7, que passo a ler, nós vamos basear a nossa mensagem de hoje. Lucas 5, 2 diz: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dirija nessa mensagem. Jesus estava ali iniciando o seu trabalho de recrutamento daqueles que seriam seus ajudadores e que eles posteriormente os chamaria de apóstolos. Estava então junto ao lago de Genezaré. Genezaré é a forma grega de se dizer Quinerite, que é o mar da Galileia, encontrada na versão Septuaginta e nos 3 evangelhos sinóticos. Tendo entrado em um deles, que era o de Pedro, pediu que o afastasse um pouco, e ele ensinava a multidão a sentar no barco. Pedro e os outros pescadores o assistiam atenciosamente. Aqui, meus amados irmãos, nós vemos algo interessante. Jesus caminhava pelo mar, pela praia do mar da Galileia. Isso nos faz entender que ele estava querendo naturalmente selecionar pessoas ocupadas, pessoas que ele sabia que estavam ali cumprindo o ofício da pescaria, porque era uma pescaria de profissional, não era um hobby, não era um passatempo, não era um esporte. Se bem que quando Jesus manda Pedro lançar a rede, ele diz: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas como tu mandas, nós lançaremos a rede. Então Jesus, ao se aproximar do barco, quase que desconhecendo ou ignorando o cansaço dos pescadores que já estavam lavando as redes, isto é, encerrando a pescaria, ele então, depois de ter pregado à multidão, ele faz um estranho pedido: lança a rede. É estranho porque, se alguém já estava cansado do trabalho a noite toda, como Pedro confessa, onde agora eles encontrariam motivo, encontrariam razão para voltar a lançar a rede? O que eles não sabiam é que aquele que estava mandando lançar a rede era o Deus que salvaria as nossas almas. Era aquele que a Bíblia diz que pode todas as coisas.
eles, lançando a rede, registra-se que houve uma milagrosa pescaria, uma grande quantidade de peixe, que o barco de Pedro e André não puderam sós levar os peixes. Tiveram que chamar o outro barco que estava ali próximo, que era de Tiago e João, para que os ajudasse. E nisso nós vemos também o início de um entranhamento, de uma cooperação do ministério que estava ali na praia do mar, começando. Pedro, ao pedido do Senhor, ele responde prontamente, lançando a rede. Dali, ele colhe aquele tão incrível resultado. Vendo tudo aquilo, que havia trabalhado toda a noite, havia cansado, estava encerrando as atividades daquele dia, e alguém manda que ele lance a rede exatamente no lugar onde eles lançaram a noite toda e nada apanharam. Diz a Bíblia que Pedro confessa que era pecador. Pediu que Jesus se ausentasse dele, porque ele se julgou indigno de estar próximo do Senhor Jesus Cristo. É aí onde Jesus se aproveita e os convida para que eles, a partir daquela data, passassem a ser pescadores de homens. Registra-se então os 2 primeiros discípulos ou apóstolos chamados pelo Senhor para fazer a obra da evangelização. A Bíblia trata de 2 eventos pesqueiros igualmente incríveis. Um está escrito no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículos 1 em diante, e que conta que Jesus, naquele momento, estava começando o seu ministério aqui na terra. Já em João 21, ele estava terminando. Em Lucas 5, Jesus está selecionando auxiliares para a obra. Em João 21, ele está apresentando líderes à igreja. Em Lucas 5, Jesus está ensinando os escolhidos a pescar. Em João 21, Jesus está apresentando pescadores. Em Lucas 5, Jesus alimentou a multidão com a palavra de Deus. Em João 21, Jesus alimentou a multidão com peixes. Finalmente, em Lucas 5, Jesus estava se apresentando ao mundo. Em João 21, Jesus estava se despedindo dele. Vemos então que daquele comissionamento que estavam ali incluídos homens e mulheres, que Pedro passaria a ser pescador, está também incluso você. Está inclusa você também, que está aí do outro lado e muitas vezes resistente à voz do Senhor. E a Bíblia diz que se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Você tem endurecido, você tem se feito indiferente, tem ouvido e feito que não. Mas nessa oportunidade, o Senhor quer falar muito mais próximo de você. Quer pescar você, como aquela pescaria relatadas em João 21 e em Lucas 5. Seja você também um daqueles que rendem-se aos pés do Senhor, daqueles que confessam os seus pecados, sabendo que Ele é o nosso perdoador. É aquele que não mede esforços para nos trazer a bênção, para nos escrever o nome no livro da vida e assim nos colocar em condições de entrarmos nos céus pelas portas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que você possa, ouvindo esta palavra, assistindo a esse vídeo, que eu faça de forma completa, e Deus certamente falará ao seu coração. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Isaías capítulo 55, versículo 3a. Que o Senhor nos abençoe.